status está definido como não acomodar. Ver a mensagem, sei lá o que é isso aqui. Beleza. Bom, ditadura militar, ou também chamado de anos de chumbo, ou chamado também de anos, né, de ferro, né? Então, são algumas terminologias que eles utilizam, né, para expressar o tema ditadura militar. Né? Mas, assim, aqui no capítulo de vocês, eles, na verdade, já colocam algumas interrogações aí, né? Então, introdução. A imagem nos mostra um ato de contestação ao governo civil-militar que manteve no Brasil durante décadas, né? No caso foi de 1960 a 1980, mas para ser mais expressivo, acaba em 1985, quando tem a abertura política e, na verdade, há uma eleição indireta, onde quem ainda vai fazer esse governo de transição é um general, mas é um general chamado Figueiredo, né? E esse general ele vai fazer o período de transição. Esse período de transição ele ainda vai durar até 1990, tá? 1992, tá? Então, é um período de transição, ainda são com partidos ainda aliados ainda às Forças Armadas, né? E, na verdade, é um período assim extremamente que deixou uma mácula, né? Deixou uma mancha muito grande na história do Brasil no que diz direito, no que fala em relação a algumas questões que eu principalmente venho discutindo com vocês demais durante aí esse período, desde o ano passado, né? Os que eram meus alunos e os que não eram meus alunos, eu tenho certeza que o professor William também deve ter, né, se aprofundado nisso, pelo menos com os que eram meus, que eram o nono A e o nono B, eu tenho certeza absoluta que nós nos esvaímos aí de estar falando sobre essa questão do iluminismo. Então, sempre eu retomo essa ideia de iluminismo, de liberdade, de igualdade, fraternidade, do Rousseau, do Montesquieu, né? Eu sempre estou falando sobre isso, por quê? Porque, na verdade, a base das constituições contemporâneas, todas elas vão levar dentro, né? Ou seja, na cerne ali, na alma da Constituição. Claro que não tem alma, que não é um ser vivo, não é um ser humano, né? Mas na essência da Constituição, ela tem lá a Constituição Federal, né? A Declaração dos Direitos do Homem, a Declaração dos Direitos Humanos, né? Então tem toda essa discussão por trás aí, né, do que seria aí essas constituições. E o que acontece? A ditadura militar, ela vem e simplesmente rasga, né? Rasga essas constituições, né? Ou então enterra num buraco muito fundo, para que ninguém se recorde, porque o formato sufocante que foi essas constituições, ela fez com que, na verdade, apagasse da memória de alguns. Por incrível que pareça, né, agora na contemporaneidade, né, já no século XXI, a galera ainda lembra, e principalmente o pessoal mais velho ainda lembra com muito saudosismo essa ideia de ditadura militar. Tanto que esse ano, por exemplo, no final do ano passado também, ventilou umas ideias, inclusive vindo de pessoas bem próximas, né, do regente maior aí do Brasil, né, falando sobre a instituição do AI-5, a dissolução do Congresso, que são medidas completamente ditatoriais, que na verdade nós só vimos exatamente nesse período, que foi de 1960 até 1980, tá? Então, só para a gente já começar a dar o primeiro aperitivo aí na nossa discussão, tá? Então, vamos relembrar em que consiste uma ditadura, né? Uma ditadura é um período onde os direitos são cassados, uma ditadura é onde fala, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo,
Esse é o ditado, né? Colocando de uma forma mais popular, né? Seria exatamente a frase que na verdade, resume as ditaduras militares, né? Claro que tem muito mais coisas que aconteceram, mas só para a gente ter essa ideia de como que foi isso, né? E quão grande, né, essa palavra ditadura representa aí, não só para o Brasil, mas para os países da América Latina. Alguém quer falar alguma coisa? Hitler era meio que um ditador, né? Quem? Hitler? Isso. Sim. Então, só que aí tem aquela questão. Nós temos os ditadores populistas e nós temos os ditadores impopulares. Os governos militares, eles eram impopulares. Por exemplo, Augusto Pinochet, né? Então, assim, que é do Chile, né? Na verdade, ele era um assassino. Ele foi apoiado pelos Estados Unidos lá para conter o avanço socialista, do governo socialista no Chile, que acabou sendo instaurado lá. Mas aí, quando ele entra, ele mata seus dissidentes, assim, sem dó. Um tempo atrás, eu não vou lembrar agora o nome do filme, assisti um filme chileno, e aí estava mostrando os movimentos de contestação ao sistema, tipo um partido comunista, assim, sabe? E, nossa, eles matavam dissidentes assim, sem dó. Eles tinham um campo de concentração, levava e tudo mais. Então, depois eu vou mandar um videozinho para vocês dos tipos de tortura, tá? Vocês vão falar assim, caramba, professor. E tem um livro chamado como é que é? América Latina Nunca Mais? Como é que é? Não, Nunca Mais, o nome do filme. Eu tenho um filme, eu tenho um livro, tá? Depois eu pego para vocês e mostro. Eu não sei onde é que ele vai estar agora. Eu sempre lembro dos livros na hora que eu estou dando aula. E aí o livro às vezes está num lugar que eu não consigo achar na hora. Mas eu vou encontrar ele. Brasil Nunca Mais, o nome do livro. Se vocês quiserem pesquisar, deixa eu achar aqui. Não, melhor. Eu vou colocar aqui, já compartilho. Brasil Nunca Mais. A Sayuri. Cadê a Sayuri? Tá? Gente, tem até o PDF para baixar, que legal. A capa dele é assim, deixa eu compartilhar com vocês. Sayuri, você está na aula? Sayuri? Cadê ela? Compartilhar. Compartilhar. Guia do Chrome. Cadê? Esse aqui, ó. Esse aqui, tá, gente? Ó. Vocês estão vendo aí? Gente, estão vendo? Sim. Então, é esse aqui, ó, tá? Ó. Prefácio, Paulo Evaristo Cardeal, um relato para a história do Brasil. Chama Brasil Nunca Mais, tá? Vale muito, muito a pena. Quem gostar aí de... Esse Dom Evaristo, ele era um padre, né, da igreja aí, tá? Mas tem outros livros, tá? Esse aqui é só uma sugestão, mas é um livro muito contundente, tá? Mas tem outros livros aí sobre esse cara aqui que é o Dom Evaristo, tá? Aqui, ó. Aqui já começa a mostrar um pau de arara, tá vendo? Como seria aí e tal, os tipos de tortura, é bem triste, tá, gente? Eu vou, depois vocês, aqui, ó, aqui tem um outro aqui, o Holocausto Nunca Mais, aqui já é do Augusto Cury, então tem outros livros aí que dá para fazer leitura aí, e é muito, muito, assim, bacana, mas assim, presta atenção, quando a gente coloca bacana, não é que é bacana de legal, é bacana pelas informações, tá bom? Vale a pena. Esse é um deles, tá? Que é o Brasil Nunca Mais. Eu não vi. Já saiu. Cadê? Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Pronto, está compartilhado. Então, aí ele pergunta, né? Então, a ditadura consistia exatamente nesse período, né? Os anos de chumbo, tá? Anos de ferro, tá bom? O que você pode compartilhar com seus colegas sobre esse período ditatorial vivido no Brasil até a partir de 1964? Alguém sabe alguma coisa, ou leu alguma coisa, ou ouviu alguma coisa, ou conversou com o avô sobre alguma coisa e gostaria de estar aí, como é que fala? Gostaria de estar aí compartilhando com o resto do pessoal? Peoples? Gente,
O meu nono ano falante, cadê vocês, meus amigos? Samantha, a Samantha você lê bastante. E aí, Samantha? Oi, professor. Alguma coisa sobre ditadura queira falar? E tem alguma coisa relacionada com o Rio de Janeiro, com o exército? Tudo, né? Na verdade, assim, na verdade ainda, claro, era capital do Brasil até 1961, né? Foi capital do Brasil, mas quando instaurou-se a ditadura militar, já existia já a cidade de Brasília, tá? Já era lá na cidade de Brasília e a partir dali eles instauraram a ditadura, tá? Mas tem tudo a ver com as Forças Armadas, tudo a ver com o Exército, é isso mesmo. Mais alguém? Eles prendiam as pessoas suspeitas sem nenhuma ação judicial. Isso, sem nenhum tipo de aviso prévio. Por exemplo, o oficial de justiça vem à porta da minha casa, né, e ele quer fazer uma busca e apreensão, ele é obrigado a chamar a polícia militar, só que ele tem que estar com um mandado de justiça, né? No caso deles não, né? A polícia do estado, né? A polícia do exército, né? No caso aí, a polícia eles chamavam de agência de inteligência, né? Ainda tem, viu, gente? A BIM ainda existe, tá? Como é que é? Associação Brasileira de Inteligência Nacional. É isso mesmo. É isso mesmo. Agência Brasileira de Inteligência Nacional. Existe a BIM ainda, viu? Por exemplo, Diego, se eles se invocar com você hoje, eles podem grampear seu telefone. Só que hoje precisa de uma... Como é que eu vou dizer? Precisa de como é que fala? Precisa de uma autorização, né, das forças centrais. No caso, por exemplo, no caso da Lava Jato, presta atenção, eu não estou aqui defendendo bandido, não estou defendendo ninguém. Roubou tem que ir para a cadeia. Mas, por exemplo, no caso da Lava Jato, de toda aquela coisa de corrupção lá do PT, houve muitas legalidades. Então, assim, não foi aquela coisa, eu pedi lá um mandato judicial para poder colocar uma escuta telefônica no telefone do presidente da República, né? Não foi feito assim. As coisas foram feitas assim meio nas escusas. Descobriram que havia indícios de corrupção? Sim. Descobriram que havia corrupção ativa? Sim. Mas, na verdade, se a gente pensar nas questões de direitos, né, o Estado de Direito em que vivemos hoje, no século XXI, né, houve muita ilegalidade, tá? Então, só para que a gente pontuar aqui, e quero colocar novamente, eu não estou aqui defendendo o governo de ladrão, eu estou colocando só assim, a questão mesmo de como foi colocado, né, e de como foi feito. Então, atravessou muito o carro na frente dos bois aí. Então, deveria ter sido feito uma coisa mais às claras, né? E tudo mais. É claro que tem também o elemento de surpresa. Se você fizer as coisas muito às claras, também você não pega. Por exemplo, eu posso dizer que todos os elementos que o Estado atacou eram elementos inocentes? Não. Existiam alguns que sim, segundo as leis de época, ele era contraventor, ele se opunha contra o Estado, ele achava que aquilo não estava certo, né? Então, do ponto de vista dos militares, estava tudo correto. Por exemplo, mas na ditadura militar, não é bom, mas eu me lembro, né, que na verdade eu vivi um pouco da ditadura militar aos 15 anos, quando acabou completamente. Eu tinha 15 anos de idade. E eu lembro que, mesmo quando terminou a ditadura militar lá em 1985, o que acontecia? Você tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso. Se você fosse pego lá sem a carteira de trabalho, né, ou com a carteira de trabalho sem registro, já tinha aquela coisa, né? O que você é? Você é vagabundo? Então tinha ainda muito... Os anos 80, os anos 90 ainda foi ainda recheado de torturas, né? Muitas pessoas acabavam sendo detidas aí sem aviso prévio, né?
o Estado de Direito ainda não estava revelado, as pessoas não tinham consciência. Podia ter um documento frio, né? Em 1988 tinha um documento frio, que era a Constituição Federal, mas as pessoas ainda não tinham consciência dos seus direitos. Hoje sim, as pessoas vão lá e brigam pelo direito, vai na porta da Assembleia e faz toda essa questão, né? Mas naquela época as pessoas ainda viviam sobre o domínio da repressão que dominou o Brasil durante 20 anos. Então, vamos pensar nisso aqui. Carol, você imagina assim, ó, você viveu presa que eu digo assim, não presa não presa numa cadeia. Sua mãe, assim que você nasceu, você foi para um internato, certo? Para um colégio de freira. Hoje é difícil, né? Mas nem sei se existe mais colégio interno, internato, nem sei se existe mais isso. Mas vamos supor que você fosse para um internato, Carol, e ficasse até os 20 anos de idade. Quando você saísse para o mundão mesmo aí, né? Como você acha que seria a sua vida? Depende, se a pessoa era, tipo, muito conservadora, mas liberdade, assim, lá no lugar, né, que ele ficou. Mas seria bem estranho, não teria tanta oportunidade de trabalho, talvez, professor? Então, assim, a oportunidade de trabalho provavelmente você teria, porque assim, você teria uma boa escolarização. Mas assim, aí teria um ponto-chave, né? Na convivência, o que você acha? Como seria as relações interpessoais? Como você acha que seria? Porque você passou lá 20 anos da sua vida convivendo com um grupo específico de pessoas, né? Com as madres, com os professores e tal, só com aquele grupinho. Aí, de repente, você sai para o mundo Seria e aí estranho. tem... demais, né? Você teria aí uma gama de possibilidades, né, Samantha? Você imagine como que seria diferente o mundo para você? Sim. Como se Né? ficasse congelado. Aí depois. Isso, mais ou menos isso. O Diego colocou um ponto bem analítico aí. Você ficasse na criogenia durante 50 anos e quando você voltasse para o mundo, fala, caramba, nosso mundo mudou desse jeito, né? Tem um filme do Stallone, eu não esqueci o nome do filme agora, é um filme do Stallone que ele aborda isso aí. Até é muito legal a parte que ele vai no banheiro. Não sei se... Alguém já assistiu esse filme do Stallone? Demolidor, o nome do filme. Já assistiram, gente? O filme do Stallone é bem legal. Uma hora que vocês tiverem um tempo aí, procurem. Vale a pena, é bem legal. Aí é muito legal, quando ele vai ao banheiro, não tem papel higiênico, é uma conchinha para ele limpar lá, né? Quando faz o número 2. Aí é muito cômico do jeito que ele fala, conchinha, né? Aí ele pega e, do lado, todos os lugares tem uma maquininha, né? Que quem fala palavrões solta os papeizinhos. Ele começa a soltar um monte de palavrões, começa a sair os papeizinhos, aí eu acho que ele usa para assessorar ele lá no momento lá. Mas é bem interessante o filme, bem legal. Eu estou colocando assim de uma forma mais, né, orgânica, mas o filme é bem legal, vale a pena assistir, que traz essa discussão. Então, as pessoas, elas saíram da ditadura militar, mas a ditadura militar não saíram deles. Aí existem ainda pessoas mais velhas aí, que falam, como eu gostaria que voltasse a ditadura militar, porque lá na ditadura militar, 10 horas da noite, os jovens estavam dentro de casa. Porque lá na ditadura militar, né, os valores familiares eram outros, né? Lá na ditadura militar, né, não tinha esses movimentos aí, por exemplo, de parada gay, né? Porque, na verdade, como é um Estado patriarcal, um Estado... o exército não aceita... essa coisa de... Você imagina assim, no meio do futebol, por exemplo, no meio do futebol, vocês podem ver, no meio do futebol, no exército, né, em alguns outros lugares, ainda eles não têm essa aceitação assim pelo homossexual. Então, aí, você imagina, vocês acham que o exército ia acatar, por exemplo, né, um casal gay, né, de homens ou de mulheres, né, se beijando, por exemplo, como faz lá no shopping, esqueci agora, ali na Paulista, tem um shopping ali na Paulista, esqueci o nome da rua ali, bom, é ali perto da Paulista ali, que os casais gays costumam se encontrar ali, né, então eles ficam ali mais à vontade, porque é um espaço onde eles, né,
socialismo, etc. Vocês acham mesmo que na ditadura militar eles iam conseguir andar numa boa aí? Vocês acham mesmo? Hã? Não. Mas nem Eles iam pensar, né? ser torturados, né, professor? Sim, mortos, né? Porque, assim, na verdade, naquela época, gente, ó, deixa eu contar um relato para vocês. Na verdade, não aconteceu. Quando aconteceu, eu não tinha 15 anos, não. Eu já tinha 19, 18 anos, né? Uma época, eu já morava aqui em Ferraz, minha mãe mora aqui na divisa, e eu estava com uns amigos conversando, acho que eram umas 10 horas da noite. Aí veio um carro da Penha, né? Um carro à paisana, isso que foi mais assustador. O carro era um carro civil, né? Não tinha nenhuma inscrição popular. Parou na rua, né? E a gente estava conversando e tinha um ciclista do meu amigo, né? A gente estava lá conversando. Ele fez eu e meu amigo descer e no meio da rua, assim, eles fizeram a gente ficar completamente sem roupas, sem nada, no meio da rua, né? Ele podia muito bem ser revistado como são as revistas convencionais, né? Eles bateram, viram que não tinha arma, mas eles fizeram a gente abaixar as calças no meio da rua. Por quê? Porque, na verdade, eles tinham poder para fazer, né? Então, assim, hoje você vê isso muito menos, mas ainda acontece, mas vê muito menos. Você imagina, no meio da rua, tinha luz de rua e tudo mais, fez a gente ficar nu. Aí, até que no outro dia, um dos nossos amigos falou assim, nossa, eu vi vocês pelados lá, né? A polícia pegou vocês, ainda num tom de brincadeira, porque isso era algo completamente natural de acontecer, né? Acontecia mesmo. Então, só para vocês terem uma base, né? Isso é só um aperitivo, porque isso foi em 89, já tinha, né, já tinha acabado a ditadura militar, mas ainda viviam com resquícios da ditadura militar, só para vocês terem uma base. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Mas o policial podia fazer isso? Então, poder, ele não podia, Diego. Mas como falar não com duas armas semiautomáticas na sua cara? Difícil, né, Diego? E assim, e sem testemunhas, porque assim, nós estávamos num lugar meio ermo, tá trocando ideia lá. À noite, eu acho que eu tinha saído do trabalho, eu parei e fiquei trocando ideia com ele, porque conhecia todo mundo, aí era o meu bairro, a gente estava conversando. E não imaginamos que do nada apareceu um louco. Ele já parou com a semiautomática, assim, até meu amigo falou assim, nossa, eu pensei que fosse um assalto que ia levar meu carro, né? E no final acabou que não era assalto, coisa nenhuma, os caras eram policiais, mas agiram pior do que se fossem, né, bandidos mesmo. Então, só para você ter uma base aí, tá? Aqui na página 30 de vocês, tem aí um Organize as Ideias. Então tá lá. Eurico Gaspar Dutra, aqui corresponde aí, vocês estão com o livro aberto? Abra o livro, por favor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, fica mais fácil, né? Isso. Golpe. Não, eu estou compartilhando, tá aqui, é só mudar aqui. Esse período aqui. Vamos lá. Eurico Gaspar Dutra. Vamos pensar aqui, né? O Eurico Gaspar Dutra, o que ele fez aí, né? Ele está aí na coluna 3, tá? Ele abriu o Brasil para as exportações, né? Tá? Causadas pelas invasões de divisas cambiais. Durante o governo foi promulgada a Constituição de 46, porque foi logo que o Getúlio Vargas saiu, tá? Então, ele é o segundo aí depois de Getúlio Vargas, ok? Depois nós temos aí, né, Getúlio Dornelles Vargas, que volta ao poder, mas fica só durante 2 anos aí, tá? Então, acusou os Estados Unidos, né, de explorar o povo e implantou uma política nacionalista, cometeu suicídio. Foi quando a questão do petróleo é nosso, tá, gente? Que cria a Petrobras, tá? É a questão 2. No caso do Juscelino Kubitschek, quem consegue me falar aí? Esse é fácil, né? JK é fácil, não é não, gente? Hã? Quem me fala? Construiu Brasília? Isso! Muito bem. Fala, Carol.
Não, professora, eu tinha entendido que era outra pessoa. Uhum. Então, vamos lá. Jânio Quadros, né? Então, governou poucos meses, implantou medidas controversas com a proibição da rinha de galo, e aí se deu muito mal quando ele fez a carta, achando que votaria nos braços do povo, né? E aí, claro, né? Essa questão de presidencialismo, parlamentarismo e reformas de base, quem discutiu foi exatamente o Jean Goulart, tá? Que acabou deposto do poder aí depois e implantando as ditaduras militares. Ok. Professor, você Próximo. colocou 2 ali. Oi, desculpa. Não, Entendi que você... você tinha colocado 2 ali. Ah, coloquei errado, verdade. 2 aonde? Conselho Brasília é 3, né? 3. Coloquei errado. Final de digitar aqui, coloquei errado. Peraí. Deixa eu digitar. Pronto. Agora tá certo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. Ok aí, gente? Meninos, meninas, ok? Beleza? Sim. Ok, Então tá. professor. Beleza. Então, agora já partimos para o momento histórico, né? Aí o momento exatamente dessa crise política causada exatamente pela ameaça comunista, né? Essa coisa de a bancada ruralista com medo, né, dessa questão da reforma agrária, né, e toda essa coisa que o João Goulart está prometendo, o que vai acontecer? Começa-se uma série de passeatas, passeata da família, e uma série de coisas acontecendo, e aí João Goulart, né, é retirado, né, pelos militares aí, pedindo a justificativa dele aí, né, e por medo do socialismo, né, acaba levando a um golpe. E aí derruba um governo legítimo, né, e o Brasil fica aí durante tantos anos o mando e desmando das Forças Armadas aí, tá? Então é um golpe civil-militar, e aí depois nós temos a ditadura militar. Quando a gente fala de golpe civil-militar, por exemplo, quando a gente pensa nos governos populistas, apesar de ter aquela coisa do voto, né, o voto ser um voto indireto, né? Não, voto direto, desculpa. O indireto é quando só os pares votam, só os deputados, senadores votam, né? Apesar do voto direto, né, onde o povo pode votar e tudo mais, eu tenho uma questão muito, muito discutível aí, né? Porque, na verdade, lembra, as células eram escritas, então podia ter essa coisa de apuração fraudulenta, então tem tudo uma questão aí discutível. Mas, mesmo assim, mostrava que, na verdade, tinha algum tipo de democracia, né? Mas já eram governos de cunho militar aí, tá? Mas tudo bem. Então, o primeiro governo, né, que toma aí o poder é exatamente o Castelo Branco e Costa e Silva. Esse cara vai ser um dos caras aí, né, que na verdade ele é um militar moderado e ele cria 4 atos institucionais. Esperem, o pior ele está por vir, tá? Porque assim, ó, dentre os atos institucionais que vão ser criados, o AI-5 é o pior de todos, mas ele vai criar 4 atos institucionais. Então, nesses atos institucionais, tem aqui, ó. Deixa eu até passar os atos aqui. Os atos institucionais criados aí pelo presidente Castelo Branco. Então, ele coloca o seguinte, ó. Entre as principais medidas previstas, e presta atenção, gente, ó. Antes de mais nada, quando ele cria isso aqui, ele já dissolveu o Congresso Nacional, não tem mais, né? Dissolveu o Congresso Nacional, né? A antiga Constituição lá, feita por Getúlio Vargas, ela serve, mas na verdade o que vai passar a valer é exatamente isso aqui, ó, tá? Então, ó, medidas previstas nos primeiros atos institucionais, ou seja, ato institucional é os atos, né, que eles estão criando para instituição brasileira, no caso, para todas as instituições brasileiras, tá? Então, o AI-1, né, o ato institucional número 5, de 64, convoca eleições indiretas para a presidência. Indireta é quem vota? Apenas os pares, deputados, etc., tá? Para presidente, e amplia os poderes desse.
o qual poderá cassar direitos políticos por 10 anos e criar leis que não precisam ser aprovadas pelo Congresso. Alguém quer comentar isso? Tá retomando meio ideias da monarquia, né? Exato. Pronto, Diego, você falou tudo, exatamente. O poder meio absoluto, né? O poder absoluto, ele, na verdade, ele dá as caras aqui. Ó, legal da gente ter estudado monarquias, né? Socialismo, essa coisa toda, que a gente consegue fazer esses links aí, bem... O posicionamento aí maravilhoso, Diego, muito legal. Então, essa coisa da divinação, ela acaba entrando aqui nos poderes absolutos, é isso mesmo, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Ato institucional número 2, que foi um ano depois. Confirma já o presidente eleito Castelo Branco na presidência e acaba com todos os partidos políticos. O Brasil adota a bipartidarização, ou seja, bipartidarismo, né? 2 partidos, ou seja, apenas 2 partidos políticos serão permitidos. A Aliança Nacional Renovadora, né? Ou seja, o ANR, ou era chamado de Arena também, né? Que era o Partido dos Militares, e o outro que era um partido democrático. Esse MDB, Movimento Democrático Brasileiro, presta atenção, esse MDB, ele vai ser o mesmo PMDB que vocês conhecem agora. E os dissidentes de dentro do PMDB serão PSDB. E alguns do Arena, o Arena vai se tornar PDT. Não, PDT não, PDS, desculpa. PDS. E adivinha, o primeiro candidato que tenta aí pela o Arena, a eleição a presidente, adivinha quem que é? Exatamente um cara chamado Paulo Salim Maluf, tá? Eu acho que vocês devem conhecer ele de nome aí, tá? Então, o AI-2 ainda dará ao presidente o direito de decretar sem aprovação do Senado. Então, ele pode criar decretos. Por exemplo, hoje, esse tipo de medida ele é feito como medida provisória, que dura entre 4 e 6 meses, tá? Não dura mais que isso. Depois precisa ser novamente colocada para votação, tá? Cadê? Sem aprovação. O estado de sítio, no qual todas as garantias constitucionais serão suspensas em um período de 180 dias, ou seja, 6 meses. O que é o estado de sítio, gente? Tem um filme chamado Nova York Sitiada. Se alguém tiver dúvida o que é um estado de sítio, assista o filme. Mas alguém sabe o que é um estado de sítio? Gilberto, o que é um estado de sítio, Gilberto? Gente, vocês estão muito calados. É o frio, é? Estado O que é um de sítio? O que é um sítio? O que é um sítio? Quem me responde? O que é um sítio? É uma casa no campo. Isso. Toda cercada, no qual pertence a uma única só pessoa, não é isso? Isolado, né, professor? Isso. Então, no estado de sítio, agora você imagina assim, São Paulo está sitiado pelo exército. O que é isso? É como se eu dissesse assim, São Paulo está... Exatamente, cercado completamente pelo exército. Então, ó, presta atenção, eu vou ler novamente aí essa questão, ó. Vamos lá? Sem aprovação. O estado de sítio, no qual todas as garantias constitucionais... Quais são as garantias constitucionais? São os atos institucionais que ele está criando aí, tá? Serão suspensas... Não, desculpe. As garantias constitucionais, ou seja, tudo que tinha na Constituição, que tinha sido ganhado durante anos, tudo isso aí está suspenso por 180 dias. O presidente também pode decretar a qualquer momento o recesso do Congresso, ou seja, tira todo mundo, né? Das assembleias e das câmaras de vereadores. Tira todo mundo e eu resolvo sozinho. Então, isso são poderes ditatoriais. Voltando ao que o Diego falou, isso são poderes absolutos, tá? Estão meio que desevoluindo, né? Na verdade, regrediu completamente, né? É como se ele tivesse assim, presta atenção, durante esses 180 dias é como se ele tivesse pego assim, a Constituição e rasgado ela, rasgou a Constituição.
né? Do jeito que vocês falam hoje, caguei para a Constituição. Mais ou menos assim. Seria essa a palavra, tá? Então, o ato institucional número 3, em 1966. Então, ó, cada ano a coisa ia piorando, tá? Estabeleceu que as eleições para governador seriam indiretas e os prefeitos das capitais seriam nomeados pelo governo federal. Prestem atenção no que eu estou dizendo aqui. Aí é onde vai começar a surgir os governadores biônicos. Aí fala assim, que diabo é biônico, né? Na verdade, os governadores biônicos e os prefeitos também eram biônicos. O que é biônico, né? Na verdade, nos anos 80, tinha um filme chamado O Homem de 100 milhões de dólares, lá, porque ele era biônico, né? Tinha um olho supersônico. Eu não sei se alguém já viu isso, uma hora que vocês estiverem aí sem fazer nada, pesquise na internet, tá? Então, tinha esse cara biônico. Então, eles pegaram esse nomezinho aí de biônico, é como se fosse, assim, um robô. Um robô. Então, assim, o governo federal, ele falava assim, ó, bom, você vai ser governador de São Paulo, mas, na verdade, você é atrelado ao Estado. Por exemplo, o Paulo Maluf. Paulo Maluf, ele foi, por alguns anos, governador do Estado de São Paulo, tá? Mas era um governador biônico. Ou seja, um governador que era mandado pelo coisa. Por exemplo, hoje, apesar dos governos serem muito parecidos, mas se a gente pensar, por exemplo, a questão da Covid, o governo de São Paulo fez afronta ao governo federal? É uma pergunta, gente. Fez afronta, gente? Cada governo faz o que quer, não é? Então, mas assim, o Gilberto, claro que o cara que ganha popularidade, visibilidade aqui, como é que é o nome desse cara, governador de São Paulo, esqueci o nome dele agora, Dória. O Dória, ele quis ganhar visibilidade, né, passando por cima do que seria o presidente colocado lá e tal, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, então ele pulou por cima e decretou aqui paralisação geral, e aí o Bolsonaro contestava, falando, não podia ter feito dessa forma e tal, aí ficou aquela briguinha de egos entre eles. Você acha mesmo que se hoje o Bolsonaro fosse um presidente da ditadura militar, o Dória faria isso? Não. Não, porque... Senão ele já tiraria já. Não tiraria nada, Diego. No primeiro momento ele faria emboscada e já mandaria, dead, meu amigo. Já mandaria matar. Porque, na verdade, assim, começou a dar problema, eles já mandavam queima de arquivo, tá? E aí, em 66 também, convoca o Congresso a discutir uma nova Constituição para o Brasil. Ou seja, tudo aquilo que o Getúlio Vargas criou, CLT e tudo mais, já começa a entrar em xeque aí. Por quê? Porque durante 180 dias, tudo aquilo não vale mais, tá? Aí, pergunta que não quer calar. Vocês acham mesmo que isso aí foi criado, ou foi na verdade, foi criado, foi feito e foi de uma forma tranquila? Vocês acham que o Brasil aceitou isso de forma pacífica? Não. Não, né? Então, teve muitas manifestações. Por exemplo, né, a UNE, ou seja, a União Nacional dos Estudantes, ela já existia desde essa época. E aí, veja, olha lá, Manifesto Estudantil, está na página 32, tá? Manifesto Estudantil em repúdio ao acordo no MEC-USAID. O que é esse MEC-USAID, né? Na verdade, nessa época, né, o presidente Castelo Branco, o que ele fez? Ele criou uma parceria entre Estados Unidos, né, e entre o Brasil, entre o MEC, né, o Ministério de Educação do Brasil, né, para poder criar exatamente uma instituição que hoje é muito renomada, chamada de Senai, tá? Por quê? Preste atenção, gente, como tudo isso era manipulado, né? Olha como é um Estado completamente maniqueísta, os Estados Unidos, né? Na verdade, ele fazia os países daqui da América Latina de marionete, ou seja, o que os Estados Unidos precisavam nessa época aí? O que os Estados Unidos precisavam nessa época? Gente, o que os Estados Unidos precisavam nessa época? Instalar, né? Fazer com que as Alpes Latinas elas fossem de vento em popa.
as empresas de automóveis, elas eram brasileiras? Hã? Não. O Brasil tem algum carro? Só o Gurgel, né? Mas não deu certo. Alguém conhece o Gurgel? O Gurgel, que era de fibra e tudo mais, mas na verdade com participação de uma série de países aí, questão do motor, teve parceria com um monte de gente aí. Mas deu certo? Não deu certo, é o Gurgel. Então, assim, a Ford, dos Estados Unidos, a GM, alemã, né? Mas os Estados Unidos com um dedinho lá também, né? Então, a Fiat italiana. Então, mas a Fiat não era nem expressiva nessa época, tá, gente? Quem tinha expressão era a Volkswagen mesmo e a Ford. Então, eles tinham que montar as autolatinas aqui no Brasil. E precisavam de mão de obra, entre aspas, especializada. O que eles precisavam? Torneios mecânicos, ferramenteiros, né? Mecânicos industriais, esse tipo de pessoa, para poder fazer o quê? Para poder fazer o trabalho, né, dentro dessas fábricas. E aí o MEC abre essa parceria e ele cria o curso noturno, né, para que, na verdade, você conseguisse fazer esses cursos profissionalizantes, tá? Então, foi algo aí criado aí pelo MEC, tá? Nem passei aqui. Aqui, ó, tá? É exatamente aqui, ó, MEC e o ZAID, tá? Oi? Eu não entendi a função do artigo 4. 4, vamos lá. Então, lá, convoca o Congresso para discutir uma nova Constituição. Não quer dizer que o Diego, que ele rasgou a Constituição. Ele só colocou assim, bom, eu acho que tem muitas aberturas nessa Constituição. Eu acho que, na verdade, nós deveríamos aqui, né, dar uma repensada nessa Constituição. Porque, na verdade, eu não sei se essa Constituição ela está contente ou não, né, do que nós pensamos para Estado brasileiro, tá? Não quer sair por quê? Oxe, não quer sair. Ai, droga. Aí. Se o Congresso não concordasse com ele eles iam mudando. Ele convoca o Congresso entre aspas, porque, na verdade, eles mesmos lá podiam resolver isso de uma forma muito segura, porque, na verdade, eles já criaram, né, esses atos institucionais. Aí eu pergunto, quem em sã consciência se oporia às Forças Armadas? Quem em sã consciência? Porque, na verdade, assim, ó, por que na verdade aqui, ó, nós tivemos movimentos de resistência, vários movimentos de resistência, né? Tivemos aí, né, os movimentos campesinos, né? Nós tivemos aí no Araguaia lá as lutas lá dos grupos de guerrilha, né? Os guerrilheiros, né? Nós temos aí o Paulo Lamarca, que é um dos ícones aí dessa resistência no Brasil, a UNE, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, um cara que foi um mito, né? E depois foi preso, né, gente? Eu sempre falo desse cara, como é que é o nome dele? Ele participava do governo do Lula, foi ministro da Fazenda. Ele foi chefe da Casa Civil, quer dizer. Como é que é o nome dele agora? Não é o Palocci. Esqueci o nome dele, me fugiu da cabeça. Esse cara, ele foi exilado para Cuba, né? Foi um cara assim extremamente importante para esse processo, né, da redemocratização do Brasil, e depois acabou, né, sendo preso e tudo mais, tá? Mas eu lembro o nome dele, falo para vocês. Então, esse aqui é o movimento estudantil, tá? De repúdio aí ao que está acontecendo, somente esse acordo aí que foi feito entre o MEC, né, o Ministério da Educação, e os Estados Unidos aí para poder criar esses estudos aí de período noturno aí, tá bom? Vamos lá. Arroxos salariais, né, nas empresas, por quê? Agora eu não preciso mais cumprir a Constituição. Então, se eu não preciso cumprir a Constituição, tem salário mínimo, ô Diego? Diego?
Se eu não preciso, se eu não preciso seguir a Constituição, Carol, o salário de 1.050, eu sou obrigado a pagar? Não, Não, né? nada que tá lá na Constituição antiga, né? Sou obrigado a férias? Sou obrigado a dar licença maternidade? Não, Não sou obrigado. a nada. não é no- mais obrigada a nenhum Constituição direito Exatamente. trabalhista, né? Porque durante 180 dias isso está cassado. E aí depois vai retomar a ideia. Mas os empresários devem ter adorado isso, né? Os empresários, né, devem ter deitado e rolado. Olha, eu não preciso cumprir. Você quer trabalhar? Então é o que eu posso pagar. Mais ou menos assim, tá? E aí tem uma questãozinha aqui dizendo o seguinte, né? Sobre o período inicial da ditadura militar no Brasil, assinala a alternativa incorreta, né? Então, o regime civil-militar se instalou no Brasil em nome da segurança nacional, conceito corrente entre os países latino-americanos no período? Sim, tá certo, né? Então, não é essa a questão. O regime civil-militar imposto em 64 dizia-se provisório, porém criou mecanismos legais que permitiam sua permanência até 85? Sim, os atos institucionais fizeram isso, né? Eles foram criando esses mecanismos para perpetuar no poder, tá? A instabilidade da economia pode ser explicada, em parte, pela anulação da atuação dos sindicatos? Sim, os sindicatos, na verdade, eles atuavam, né, no estado de querer fazer oposição ao governo, tal, porque também era alinhado com as ideias socialistas e tal, então dava uma perturbada. Por isso essa coisa dos acordos e principalmente da suspensão da antiga Constituição, tá? Em relação ao contexto da Guerra Fria, pode-se afirmar que os governos militares se aliaram ao bloco capitalista comandado pelos Estados Unidos? Sim. Também, né? A política econômica colocada em prática, atendeu às reivindicações dos trabalhadores por meio da adoção das medidas populistas e paternalistas? Não. Não, né? Então, na verdade, é essa alternativa que é a correta. Cara, por que não está marcando? É que só está para eu olhar aqui. Estranho isso aqui. Aqui, pronto. Essa aqui é a correta, tá? Alternativa aí, ok, gente? Beleza. Agora, nós vamos exatamente para o governo que acabou com tudo. Esse aqui foi o governo mais filho da mãe da história do Brasil. Chama-se Arthur de Costa e Silva. Esse cara, né? Esse cara, no governo desse cara aqui, na verdade, ele foi um governo tão contestado, tão tumultuado, com tantas passeatas, com tantos protestos. Por quê? O meu amigo, o Arthur aí Costa Silva, né, ou conhecido também como Costa Silva, né, ele, na verdade, vai ser um cara lá, ó, olha a passeata dos 100 mil aqui no Rio de Janeiro. Nessa passeata morre um cara chamado Edson, né? Esse Edson, como é que é o nome? José Dirceu, gente, pronto. José Dirceu, lembrei dele. José Dirceu, ele sobe aqui, ó, num desses coisas aqui, ó, e ele pega e fica com a camiseta manchada de sangue, assim, né, na mão e inflamado e tal. Por isso que quando eu falei com um certo remorso, né? Falei assim, puxa vida, né? O cara era um cara tão expressivo e acaba fazendo o quê? Acaba fazendo envolvido em corrupções e preso e tal, e foi uma vergonha aí, tá? Então, por que essas manifestações? Porque, na verdade, era o questionamento com relação ao ato institucional número 5. Rapaziada, o ato institucional número 5, né? Rapaziada e meninas também, né? Eu falei todos aí, né? Meninos e meninas, olha, o ato institucional número 5, ele foi, não de longe, de perto, né? Ou assim, a coisa mais bizarra que apareceu no mundo contemporâneo. Por quê? O ato institucional número 5, olha o que ele faz, ó. Ele previa, entre outras medidas restritivas, o fechamento do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, além da intervenção direta do governo federal nos estados e nos municípios.
previa ainda a suspensão de todos os direitos políticos individuais. Então, por exemplo, isso aqui não podia acontecer. Viu, gente? Meio socialista. Aqui... O quê? Meio socialista. Não. Não, assim, de o Estado intervir no... Não, na verdade é absolutista, né? Absolutista. Sim. O Estado, agora sim, ele está usando o poder absoluto mesmo. Olha lá, ele coloca o seguinte, ó. Cadê? Deixa eu colocar aqui a canetinha. Olha lá. O AI-5, né? Na verdade, é um dos atos mais radicais. Olha lá. Fechamento do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, tá? E agora, esse é o pior. Além de caçar todos os direitos políticos individuais, ele também não... Ele caçou o habeas corpus. O que é habeas corpus? O que é habeas corpus, gente? Hã? O que é o habeas corpus? Por exemplo, além diz assim, ó, enquanto não se prove culpado, eu sou inocente. Então precisa criar culpabilidade. Nesse caso, não. Nesse caso, eu olho para você e falo assim, você roubou. Aí você fala, não roubei. Você roubou. Você roubou porque eu estou falando que você roubou. Então, como você não tem direito de defesa, o que acontece? Você pega e é levado. Vamos, por exemplo, o Samantha. Por exemplo, hoje, antes de você, quando você vai ser preso, antes de você entrar na cadeia, o que acontece? Você passa antes no... Onde é que você passa antes, Samantha? Antes de você ir para a cadeia, onde você passa primeiro? No juiz. Não, no juiz não. O juiz é depois o julgamento. Antes de você ir para a cadeia previamente. Aí eu vou te prender por 30 dias, né, previamente, para você não fugir. Eu tenho que passar antes aonde? Quem me responde? Uma revista? Não sei. Não também. No telefone? Na delegacia? Antes de eu ir para a delegacia, onde eu tenho que passar? IML. IML. Para quê? Para saber se eu não fui torturado. Certo? Hoje. Nessa época aqui, se tinha as torturas, como é que eu ia te levar lá? Eu ia oferecer provas contra mim? Hein, gente? Como que eu podia fazer uma coisa dessa? Eu não podia fazer isso. Se eu faço isso, eu estou criando provas. Então, até hoje, eles tentam apagar, esconder as provas de que havia torturadores aí nos governos, tá? Então, só para você ter uma base, né? Então, o habeas corpus foi cassado. Então, o habeas corpus é assim, ó. Quando você é preso, seu corpo não te pertence. Sabiam disso? Deixa eu aparecer aqui na câmera para eu falar isso melhor para vocês. É um negócio maluco, gente, isso aí. Mais ou menos assim, ó. Quando você vai preso, seu corpo não te pertence mais. Aí você fala assim, como assim, professor? Não entendi. O seu corpo pertence ao Estado, entendeu? Então, na verdade, habeas corpus é uma palavra em latim. É como se eu falasse para você assim, viu, Carol? Tome o seu corpo novamente. Te devolvo o seu corpo. O habeas corpus, ele tem essa, etimologicamente, né? Se a gente pegar a etimologia da palavra, ele significa exatamente isso, né? Eu estou te devolvendo o seu corpo. Muito louco, né, gente? Alguém quer comentar isso? Pessoal, vocês estão tão caladinhos, vocês estão tão participativos hoje. Tá todo mundo com frio, parece. Parece que eu estou vendo vocês tudo tremendo os lábios aí, com frio. Tá todo mundo aí batendo dente aí? E aí, Luiz Carídio? Beleza, meu amigo? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Sobre eu te devolvo o corpo? Não, né? Então tá bom. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Pessoal, participe, senão vira um monólogo, gente. Aí fica chata a aula. Oi? Mesmo que você saia da cadeia, o seu corpo, tipo, sua liberdade não é devolvida totalmente, né? Não é totalmente, porque você ainda fica durante um período só podendo você ficar na rua até as 10 horas da noite, certo? E você ainda tem que ir de 2 em 2 meses lá na junta.
na condicional e para arrumar trabalho é como se você estivesse ainda, né, nesse estado de sítio ainda, né, feito exatamente por esse regime, né? Então, é uma das coisas. Eu não estou dizendo para vocês, assim, que no caso, por exemplo, o cara roubou, o cara matou, o cara fez, né? Mas, na verdade, o habeas corpus, ele é algo que foi um ganho, né, da civilização, não foi da população brasileira, da civilização. E é algo, né, que, na verdade, é uma regressão de direitos, porque o habeas corpus é o direito à defesa na íntegra, na sua integridade, é algo que foi uma conquista aí de muito tempo, demorou muito tempo para acontecer isso, tá? Então, o ato institucional número 5, né, seria mantido no país por 8 ou 9 meses apenas, tá? E ele foi revogado apenas em 78. Olha, foi criado em 64, na verdade, né? E aí depois, não, ele foi criado em 68, desculpem, né? 68, e ele vai até, na verdade, 78. Então foram 10 anos de ditadura militar, assim, ditadura militar não, que na verdade o AI-5 ele fica na legalidade aí, tá? Então, nos jornais também, né, houve esforço para evidenciar as perdas de direitos e o clima de medo, né, na instalação instaurada no Brasil, né? Como fez o Jornal do Brasil aí no dia 14 de 68. Então, olha a imagem aí, tá? Cadê que página que tá? A página tá aqui, ó. Tá, página 33 de vocês, tá? Então, lá. Mesmo no calor de dezembro, a previsão de tempo dizia que tempos negros, temperatura sufocante, ar está irrespirável, o Brasil está varrido por ventos fortes. Então, quando ele coloca isso, tem uma pequena tiragenzinha aí que ele está falando exatamente sobre as questões da ditadura, tá vendo? Olha lá, alto da página. Outro texto que causa estranhamento. Ontem foi o Dia dos Cegos, em que alusão à aprovação da imposição do ato institucional número 5. Então, eles colocavam essas tirinhas, essas tiradinhas, mas, na verdade, fazendo críticas ferrenhas aí ao governo brasileiro, tá? E aí tem uma manchete... Né? Então, na verdade, ele tira todos os direitos. Então, quando tira os direitos, né, é exatamente o estado de repressão, um estado de censura, né? Um estado de poda de todos os direitos das pessoas, tá? Oi? Mas o governo não tinha um órgão de censura? Como eles deixavam passar isso? Passar o quê? É porque alguns jornais, o que acontece? Colocava a coisa para rolar, mas, presta atenção, isso foram apenas os primeiros anos de governo. Depois, jornais foram fechados, revistas foram fechadas, e aí começou a circular alguns jornais da clandestinidade, né? Então, tem como é que é? Carta Capital é um dos jornais da ilegalidade de época. Hoje é uma revista, né, de circulação periódico aí que cada vez está circulando menos porque tem poucos assinantes e manter uma revista não é barato, né? Mas a Carta Capital é uma carta de denúncia muito legal, assim, os textos. Vou ver se eu pego um texto da Carta Capital e trago para vocês próxima aula para a gente fazer uma leitura. Mas, gente, o legal de tudo isso, assim, e assim, eu não sei, né? Mas acredito que esse seja o último ano com vocês, eu como professor de história, né? O ano que vem vai ser o professor William, ótimo, vai estar na mesma linha, a gente tem a mesma linha de pensamento, mas, gente, as nossas aulas de história, eu tento ao máximo trazer que vocês consigam captar a essência da coisa, né? Tá vendo? São esses pormenores, né? Da vida privada, da vida cotidiana, que isso que é o importante, né? Tá? Então, espero que vocês consigam tirar bons proveitos aí, tá? Muito bem. Aqui nós temos exatamente algo do ato institucional. Dá tempo de fazer, ô Carol? Dá tempo, né? Vereador Fausto, dá tempo aí? Dá tempo? Então, ato institucional número 5 é tido como o mais importante. O AI-5, né, o ato institucional do governo ditatorial. Sobre ele, assim, falou o vice-presidente da época, Pedro Aleixo.
da Constituição, que é, antes de tudo, um instrumento de garantia de direitos das pessoas humanas e garantia dos direitos políticos. Não sobra, nos artigos posteriores, absolutamente nada que possa ser realmente parecido com uma caracterização do regime democrático. Pelo ato institucional, o que me parece é que estamos instruindo um processo equivalente a uma própria ditadura, tá? Então, com base num texto, responda verdadeiro ou falso. Na verdade, é uma crítica, tá? É uma crítica mesmo que ele está fazendo. Isso. Mas assim, não dá para dizer para vocês que não haviam opositores. Esses eram, né, exatamente os opositores. Mas quem podia se opor? Não era todo mundo que podia se opor, tá? Então, assim, os atos institucionais foram instrumentos legais para validar mudanças legislativas rapidamente em caráter extraordinário em curta duração? Não, Falso, né? Durou um tempão, né? Tá? Então, o ato institucional instaurou uma nova fase no regime militar brasileiro em que a instituição da ditadura no país era inquestionável? Verdadeiro, certo. O ato institucional foi estabelecido, segundo os governos militares, para proteger o país das ameaças da intentona, na verdade, eles estão falando sobre o comunismo, tá? Infiltrado entre os estudantes e os sindicalistas? Verdadeiro ou falso, gente? Samantha? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Na verdade, eu falei sobre isso, da intentona vermelha, né? Ameaça vermelha e tal. Então, principalmente entre os estudantes, né? Se vocês assistirem lá, Anos Dourados, né? Então, Anos Dourados, isso aqui fica muito claro, tá, gente? Vargas também fez isso. De caçar, sim, né? Eles não queriam que o Estado comunista entrasse no Brasil. Apesar que, durante o período, a República Vargas ela foi muito aliada muito parecida com o totalitarismo do Adolf Hitler, né? Por conta dessa questão do populismo, não por conta da questão de campo de concentração, etc. Mas, na verdade, ele também perseguiu bastante os opositores aqui, tá? O texto indica que Oi, pode falar. Eles se denominavam ditadores? Eles não falavam, nós somos ditadores, não? Não falava. Na verdade, ganhou o nome por conta exatamente dessa coisa ditatorial, né? Então, assim, sabe quando eu dito? Porque, assim, vamos pegar a essência da palavra. Eu dito uma regra. Então, é mais ou menos isso. Então, eles ditavam o que estava escrito. Ditar é assim, lembra do outorgado e promulgado? Então, eles outorgavam as leis, ou eles ditavam as leis, falavam assim, isso é para ser seguido, tinha que ser seguido a regra. Por isso a ditadura, um mandatário, um mandão, né? Um governo autoritarista, né? Então, ditadura na verdade, é o mesmo significado aí, tá? Então, foi o nome dado pelo povo. Oi? Não entendi, desculpa. Pelo povo. Ele matava pelo povo? É isso? Não entendi. Pelo povo. Fala de novo. Na hora que você está falando, está dando uma falhada. Foi um nome dado pelo povo? Isso, não, na verdade, assim, foi dado, e aí se popularizou como ditadura, né? Ou um governo ditatorial, tá? Mas, né, na verdade, foi uma nomenclatura dada aí a esses governos mais autoritários aí na América Latina e em outros lugares. O governo promovia ele mesmo em rádios e... Sim, eu falei para vocês, tinha a Agência Nacional de Propaganda, o DIP, né? O DIP era o departamento... como é que é? Não é departamento... esqueci agora mas Departamento de Inteligência e Propaganda, que era veiculado pelo Estado. Inclusive, os carnavais, eu falei para vocês, eram sustentados, puxados pelo Estado, mas tinha que falar bem do Estado. Nessa época aí que tinha, na educação, não tinha filosofia, nem sociologia, nem geografia, nem história. As disciplinas que tinham na escola eram Educação Moral e Cívica e o SPB. O SPB só falava só sobre o Estado. Eram uns negócios malucos. Eu passei por isso, tá, gente?
Vamos lá. O texto indica que, para muitos, o governo militar, de fato, não havia promovido um golpe no país, nem instaurado um regime ditatorial, desde 64. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é falso, né? Tá? Então, é isso, meninas, meninos, queridos, queridas. Então, ficamos por aqui, tá? E na próxima aula eu dou continuidade aí ao conteúdo, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido aí. Na aula gravada, eu vou colocar um videozinho, tá? Para vocês com um mapa mental, uma realização do mapa mental. 6 minutinhos, bem rapidinho, vamos curtir. E depois eu compartilho o mapa mental com vocês, tá bom? Beijo, gente. Bom final de semana, tá? Final de semana. Juízo. Tchau, professor. Bom final de Tchau. semana. Juízo, que eu sei que vocês têm, mas mais juízo ainda. Fiquem com Deus aí, fiquem bem. Tchau, professor. Tchau, querido. Tchau, Pro. Obrigado.